ouvirmos a palavra do Senhor. Nós ainda não conseguimos uma melodia, uma versão bem gravada nas versões que encontramos para cantarmos o 12. Eu até pensei em pular, mas dá para resolver. Já conhecemos as melodias, tanto a de Genebra quanto a versão brasileira, a versão que a CBS produziu. Só não está bem gravada, por isso que não vamos usar hoje e ainda não usamos. Nós vamos tentar dar um jeito aí. Mas, independente, nós decidimos manter aí a sequência. Aprendemos semana passada sobre o Salmo 11, seguiremos aqui no Salmo 12. Porque, como os irmãos verão, ou se os irmãos estão lendo durante a semana, já antecipando, né, sabendo, a vantagem de pregar em sequência, você já sabe o que vai ser falado na semana seguinte, e evita até dizerem, olha, é sermão de carapuça. Por quê? Porque se você cometeu os pecados sobre os quais vão ser tratados, vai seguir, não vai mudar, não vai poder dizer, olha, foi um sermão de carapuça. Não foi, ia ser pregado sobre aquele texto, problema seu, se não observou antes, né? Vai seguir na mesma, como é que é a palavra? Toada? A mesma toada, né? E nós vamos falar, irmãos, sobre a mentira em um mundo, ou melhor, a verdade em um mundo de mentiras. A verdade em um mundo de mentiras. Nós temos este ano um ano eleitoral, onde ouviremos muitas promessas, onde o sistema vai já sofisticadamente, como se preparou e já vem fazendo isso há anos. Eu trabalhei na Justiça Eleitoral, eu percebia isso há anos já, na Justiça Eleitoral, nas eleições, né? Eu trabalhei muitos anos como presidente de mesa e eu era da área de tecnologia e tinha colegas que eram técnicos quando instalaram as urnas. Nós, por exemplo, tivemos as primeiras experiências piloto lá atrás. O Brasil ainda era manual e nós já começamos a ter eleições eletrônicas. Eles fizeram em algumas regiões. E eu vi assim, que eu conheço as brechas de tecnologia, apesar de não ser formado, e eu olhava assim e disse, isso aqui sem conhecer as leis ainda, eu disse, isso aqui é óbvio que é uma armação. Senão, eu já desconfiava da contagem que fica no final, às vezes com um homem só dá o resultado, né? Um juiz só. Aí é fácil você usar pessoas, no final você quem diz o resultado. Quem te pagou você diz, olha, foi fulano quem ganhou. Quem vai dizer o contrário? Quem é que está lá contando tudo? Muito mais agora com o eletrônico que você nem conta, você nem vê. E aí você vai ver muitas promessas de candidatos, de partidos e tudo mais, como nós bem conhecemos. E nós conhecemos como funciona, irmãos, a traição, a aparência, a mentira, a adulação, a bajulação. A gente conhece tudo isso. E precisamos da palavra para a gente não viver por essas coisas, não viver por promessas, por bajulação, por elogios, por enganos. Se tem alguém que nunca vai mentir para você, é Deus. Se tem alguém que sempre vai falar a verdade que você precisa, do jeito que você precisa, na dose que você precisa, é Deus. Então ele vale a pena confiar, ouvir, aprender dele. Mas o mundo não é assim. E dentro e fora da igreja isso acontece, por isso não vamos pular o Salmo 12. Ele tem uma lição maravilhosa para nossas vidas. Então, vamos ler, vocês acompanhem, nós vamos falar sobre a verdade em um mundo de mentiras. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e com o coração fingido.
Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cardinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, tu nos livrarás para sempre, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vivemos um império das máscaras. Tudo isso que a gente vê, que eu já apresentei para vocês sobre o que veremos na política, no sistema eleitoral, podemos estender aí para a comunicação. Você vê a comunicação na TV, na internet, nos vídeos bem preparados, seguindo técnicas de marketing. É tudo muito bonitinho, mas é o império das máscaras. Nós, por exemplo, recebemos uma pressão desse império para viver aparências. Como nós colocamos nossos vídeos e fotos nas mídias sociais? É sempre tudo muito bem, é sorriso, é tudo aparência, é máscara, é o império das máscaras. É o marido abraçado com a esposa, tirando foto, às vezes acabaram de brigar, mas tira foto sorrindo e abraçado. Está que a realidade parece gato e rato, ou cachorro e gato, sei lá, ou cachorro com cachorro. É um inferno, é uma desunião terrível, mas as fotos são sempre bonitas, os vídeos são sempre unidos, as palavras são sempre de amor. É o império da máscara. A fidelidade parece uma coisa do passado, uma relíquia de museu, uma coisa antiga e antiquada. Onde estão os homens de palavra? Onde estão? Onde estão os que dizem sim é sim, e eles vão até a morte assim? Onde estão? A gente estuda a história dos impérios antigos e vê ali as diversas nações em suas diversas culturas e religiosidades, e a gente lê sobre como esse povo vivia. Especialmente, por exemplo, os exércitos dessas nações tinham seus generais que faziam votos de juramentos, votos aos seus superiores, ao rei, à monarquia, à família real. E quando juravam pela própria vida. E os súditos desses generais também faziam votos à coroa por meio dos generais, de maneira que se a coroa traísse o general, corria risco de ter uma revolução, porque eles reconheciam a liderança, a fidelidade de suas lideranças, mas se submetiam à coroa por meio dela, e percebiam então quando a coroa traiu a própria visão de mundo, a proposta que foi feita, etc. De maneira que se houvesse traição da coroa para os seus generais, a fidelidade era tal que eles mantinham a posição, a palavra, os votos aos seus generais e se revoltavam contra a coroa. Por isso, os reis tinham muito cuidado em escolher generais. Era um processo muito melindroso, de fidelidade mesmo, de confiança. E esses guerreiros todos entraram para a história. E aí a gente vê como que era a fibra ética e moral de palavra desses homens, sem serem crentes, porque eram nações das mais diversas, cada uma fazendo juramento à sua visão de mundo das suas nações. Era fibra moral de nos envergonhar hoje.
Você lê essas histórias, você, caramba, eu não estou falando nem de conversão, eu estou falando de pessoas que juravam com a própria vida e cumpriam. Bastava um juramento com a palavra, eu dei minha palavra. E a fama corria. Quem foi que prometeu tal coisa a você? Aí alguém dizia, foi aquele general, foi o soldado daquele general. Aí todo mundo sabia, então é fulano, vai cumprir. Você não conhece, fulano vai até a morte, mas ele vai cumprir a palavra. Às vezes eu ouço alguém na igreja dizer bem assim, eu não levo desaforo para casa. Ou então eu tenho coragem de dizer e pronto, é acontecer. E dá vontade de lembrar, irmãos. Aos irmãos, para quem vive assim, irmão, mas você não prometeu ser membro submisso fiel ao general dos generais? Você acha que o que você está dizendo é coragem mesmo ou é arrogância disfarçada de coragem? Porque cadê seu cumprimento às palavras, aos juramentos que foram feitos? Porque ser pessoa de palavra é cumprir o que promete. Se nós estamos usando o exemplo de quem não era crente, cumpriam suas palavras, quanto mais o crente. O crente tem que ser alguém cujo sim é sim. Porque é a evidência da graça, é a evidência da fé. Como é que eu sei que eu tenho a fé salvadora? Se eu tenho as virtudes que essa fé produz. Cumprir meus votos diante do Senhor, eu vou ser alguém que cria filho no padrão de Deus, por exemplo. Foram os votos recentes do Jadeilson e da Lília, e serão os votos mais breves dos irmãos que batizarão seus filhos e dos que professaram sua fé. Eu vou ser fiel ao Senhor no meu compromisso no dia do Senhor, nos mandamentos. Então comece por estudar devidamente para cumprir. O primeiro passo é esse. E depois de estudar devidamente, para não ficar transformando, essa é a opinião do pastor, é a maneira sofisticada de se isentar, se inocentar. Não tem nada a ver com o pastor. Nós temos nossos pecados como igreja quando nós olhamos a palavra. A palavra de Deus diz tais coisas e nossa igreja está assim. Qual é o padrão? É a palavra. Então eu olho quais são os nossos pecados pela palavra. Mas da mesma forma, essa igreja faz isso sobre outras instituições religiosas. Olha, essas instituições estão praticando esses pecados à luz de quê? Da palavra. Porque não há vários deuses, não há várias palavras, não há vários espíritos, não há vários salvadores, não há várias fés. Há uma só fé, um só espírito, só ser uma só palavra. Então não deveria ter essas diferenças. Mas por que tem? Porque o mundo é assim. Vive máscaras, vive aparência, pressiona a igreja e nós estamos cedendo. E ao invés de sim, sim, não, não, nós estamos vivendo um tempo onde o sim é não e o não é sim. Infelizmente nós estamos aceitando isso. Jurar tem sido fácil, porque na prática a teoria é outra. Não é para ser assim. O que é que a Bíblia diz? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso é procedência maligna. Mas não é qualquer voto. A Bíblia também orienta sobre o que você deve votar e não votar. Ela ensina, não faça juramento errado. Não jure por coisa errada que Deus não vai aprovar, que Ele não vai estar nisso. Mas ela, a Bíblia, a palavra de Deus, além de orientar, exige, obriga que você faça voto, para que você cumpra determinados votos. A conversão a Jesus é uma decisão sua, embora é uma operação da graça. Mas quando ela acontece de verdade, Deus obriga a votos, porque uma das evidências da conversão ser verdadeira é você voluntariamente assumir votos. Você assume diante de Deus que você o ama, que Jesus é o seu Senhor e que você vai viver submisso a Ele
no compromisso a Ele, na igreja que Ele te chamou. Você faz esses votos. É semelhante a casamento. Alguém pode pensar assim: casamento não é para ser uma decisão voluntária dos dois lados, de quem se casa? É decisão voluntária, no sentido de que o homem não vai pôr a faca no pescoço da mulher e vice-versa, obrigando, caso comigo. Não vai ter isso. É verdade. Mas Deus orienta sobre o casamento, primeira coisa. E quando você vai assumir essa relação, Deus exige, a sociedade também é assim, os cônjuges são assim, os futuros cônjuges, se exige compromisso assumido. Faça o juramento. Prometa. Para que essa promessa? Se a disposição é voluntária, se é o amor, né? Para que a promessa? Porque dá maior força ao que a pessoa está dizendo que sente. Se eu sinto mesmo o amor pelo outro, eu não vou ter dificuldade em prometer o que a palavra de Deus exige que eu prometo. Eu vou prometer ser fiel no padrão da palavra. Se há amor, qual vai ser o problema disso? De prometer. Se há amor verdadeiro, eu vou ter dificuldade de prometer, por quê? Não vou ter. Mas como é o nosso tempo hoje? Por uma cultura, se casa se promete, mas na prática não cumpre. Se vive exatamente o contrário, na direção contrária, exatamente como todo mundo faz. Tanto é que são raros os casamentos que vão até a velhice, até a morte, são raros. Você vai ouvir as pessoas, é muito comum você ver, eu estou no segundo, no terceiro casamento, eu estou solteiro. Ou então, casou depois de se lançar em tantas relações erradas, promiscuidade sem fim. Cadê o juramento, irmãos? Cadê as palavras? Vou lembrar de novo, não é demais lembrar, nem é demais citar. A palavra de Deus nos diz: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso é procedência maligna, vocês sabem disso, é procedência do diabo. Agora, o próprio Deus que ordena que o meu sim seja sim, Ele me ordena, me ensina pela palavra qual deve ser o sim. Eu não devo prometer assassinar ninguém, por exemplo. Esse sim, se eu prometi, tenho que reconhecer que é pecado e que eu tenho que me arrepender. Foi um sim perverso. Deus não aprova esse sim. Ele não mandou você, seja o seu sim que você quer. Não, é o sim dele. Porque a criação é dele. A minha vida é dele. A minha alma é dele. Mas o senhor acabou de dizer que é minha ou é dele? É minha, que é dele. Porque eu sou dele. Meu corpo é dele. Então as regras são dele. Eu duvido que se você perguntar para qualquer arrogante desse que diz assim, meu corpo, minha regra, e você perguntar, então um assassino vai estar com o direito de tirar sua vida se ele disser, meu corpo, minha regra e eu quero tirar sua vida. Ele está certo em usar a mão para tirar sua vida? Não, aí não. Então não é assim meu corpo, minha regra, né? Depende se não tirar sua vida, se não for contrário a você, se não for te prejudicar. Então, não é porque não é meu corpo, minha regra. Eu não posso usar a minha mão para fazer o que quero. Então, da mesma forma, eu não posso usar as outras áreas como eu quero. E aqui, uma das coisas que o Salmo trata é a palavra, é o que a gente fala. Satanás sabe disso, do poder que é o falar. Por isso ele corrompe. E os homens enganados sabem também disso. Então, há uma concentração mundial
para o controle da informação, da comunicação. Um dia desse, não faz muito tempo, eleições, um lado político não podia falar nada. Eu não estou defendendo o lado político, só estou dizendo, o lado político não podia falar nada, a não ser que a pseudo-justiça eleitoral dissesse isso é verdade, isso não é verdade. Você dissesse assim, olha, um tal candidato foi descondenado para ser colocado na prisão. Ele foi condenado por corrupção. Isso é fake news. Não, mas todo mundo viu, foi condenado por corrupção. É fake news. Você via, né? Hoje você vê um monte de mentira sendo falada, ninguém está condenando ninguém, fake news. Do outro lado é político. Um monte de mentira sendo falado. É um projeto com método. A repetição de uma mentira fica sendo pelo povo incauto, que não quer, tem preguiça de estudar, de ler, e sobretudo, que não tem a fé em Deus e sua palavra, não se esclarece. Aquilo ali passa a ser tratado como verdade, de tanta repetição, tanta repetição. Isso é terrível, isso é horrível. São maneiras sofisticadas que já entraram nas igrejas. E uma das primeiras coisas que os mal intencionados, esse é um outro ponto do Salmo 12, intenção, os perversos em suas intenções. A aparência é uma coisa, mas a intenção é outra. E nós temos que ter muito cuidado com isso, intenções. Esses perversos são muito sofisticados, por isso que eles são concentrados no seguinte ponto: toda vez que eles enxergam uma ameaça de longe, vão começar a mirar esses que estão se evidenciando em postura de liderança e começar a pintar de qualquer forma uma imagem negativa, sempre uma imagem negativa. Qualquer palavra, sutileza, fala, é sempre para o lado errado, para que a imagem fique sendo vista errada, se desgaste e seja desacreditada e tudo mais, porque eles sabem que a comunicação tem essa capacidade. Ela é a arma mais poderosa que existe. A palavra, o falar, a comunicação, viu? A língua é a arma mais poderosa. Veja, como já disse alguém, com ela você diz que ama e com ela você começa uma guerra, não é verdade? Com a palavra você diz te amo, mas também começa uma guerra. E esse é um ponto no Salmo 12, por isso que eu entendi, considerei, pelo Espírito do próprio Deus, que não deveríamos pular esse salmo. Ele tem lições preciosas para nós, tem tudo a ver com o nosso tempo. O que é a verdade para os nossos dias? É uma questão de opinião. E a mentira é chamada de estratégia. Você é um mentiroso, você é um estrategista. Olha como fulano foi estrategista para conseguir determinadas metas. Na empresa, o elogiado é o vendedor que mente. Eu fui, num período, tentar trabalhar com vendas em consórcio. A empresa mais poderosa lá no estado em consórcio. Antiga, família antiga e tal. E aí, eu não vendia de jeito nenhum. Mas todo sábado tinha que ir cedo na reunião lá de todos os vendedores para falar, né, como foi a experiência da semana e tal, não sei o quê. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu sou ruim de fisionomia, mas algumas eu não esqueci, é como se eu estivesse vendo-as agora. Aí falavam de como mentir para o cliente, e o cliente concordou em fazer a compra do consórcio a partir daquela mentira. E aí eu vendi uma, vendi duas, vendi três, e ria. E o chefe lá dos vendedores, como é que chama? O gerente, que não estava nem aí, porque ele queria resultado, aí ria também, aí todos riam, se alegravam, e eu cada vez mais me perturbava. Eu digo, não, eu estou com a minha errada, não é possível, eu só vou vender se eu mentir. Tanto é, irmãos, que eu já perto de desistir, saí convicto de que eu não vendia, porque eu já fazia um tempo que não vendia, saí convicto de que eu não venderia, e aí eu
passo num lugar que eu não iria entrar. Aí era uma loja de roupas, assim, armarinho junto e tal, e tinha andares acima. Eu ali entrei, perguntei me apresentei e falei para a moça lá, era relativamente próxima à empresa, falei com uma das funcionárias, que eu era representante de tal consórcio. Aí ela disse, a dona está aqui, deixa eu avisar para ela. Aí avisou e disse, olha, ela era uma senhora trabalhadora e ela me chamou para entrar. Aí eu fui num andar assim, quando eu cheguei, era uma fábrica enorme de roupas, então o que vendia embaixo era produzido em cima, e essa era um monte de costureira, eu nem imaginava, passei ali a vida toda, não sabia que ali tinha uma mega fábrica de roupa. E aí eu subo, uma das costureiras era a dona, uma senhora, digo, você vê, né, um empresário com a mão no negócio, por isso que a empresa estava indo para frente. Cheguei lá, aí a senhora lá costurando, pois não, meu nome é Elisandro e tal, eu sou representante parará, eu queria saber, falar do consórcio. Ela assim, me diz aí o que tem. Tem tal, é assim, não sei o que. Ela, tá bom, faça, eu quero tal e tal. Aí eu perguntei surpreso, a senhora quer? Ela percebeu que eu sabia que ela não ia comprar, foi uma surpresa para mim. E quando foi no sábado da reunião, eu nem me lembro como foi para eu contar, mas eu contei isso, eu contei a verdade. Eu cheguei lá, falei que era e fiquei feliz porque eu não precisei mentir, eu estou em paz aqui. Depois eu pedi para sair da empresa, né, logo em seguida. E eu fiquei observando ali, pensando como o mundo tem uma cultura que sorri da mentira, sorri do engano. A mentira era estratégia. Fulano vende bem por quê? Porque está usando estratégia. Mentira não é estratégia, irmãos. A mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. A mentira é a verdade distorcida. Então, você vê que o mundo se deleita na mentira. E às vezes, quem plantou mentira, e eu estou falando agora também, me relacionando ao povo, que sempre praticou mentira. Eu poderia citar vários exemplos no comércio daqui, eu sei que é a realidade de todo lugar. Tem um profissional que eu admiro e sou cliente dele já há mais de 5, 6 anos. E ele tem um nível de honestidade sobre coisas maiores, assim, mas é cultural, ele nem sente. Ele lidar ali com coisas desonestas, mentirosas, coisas que ele acha que não é nada demais. E eu fico pensando assim, já se tornou a prática comum da nossa sociedade, de maneira que essa pessoa, e isso eu quero que nós pensemos sobre nós, que já está tratando do seu negócio, em coisas menores que sejam, menores, a mentira como normal, quando nas eleições nacionais recebem prefeitos mentirosos, vereadores mentirosos, no processo de concurso ou não, promotores, juízes, desembargadores mentirosos, governadores mentirosos, deputados, presidentes. Toda corrupção é a colheita do que plantou. Quando criança eram mentirosos, adolescentes mentirosos, jovens mentirosos, na sua profissão mentiroso, a mentira é o seu respirar. Você acha que isso vai acender quem? Lideranças mentirosas. Aí reclama, esse de quem eu sou cliente, por exemplo, esse profissional, ele reclama do atual governo, reclama. E eu compartilho com ele das reclamações. Uma coisa que a gente ainda não entrou, não me lembro por que exatamente, foi nesse ponto. Você já pensou que você tem um presidente que você merece, meu irmão?
Porque, veja só, você engana aqui, engana ali, você acha que não é engano. Você mente aqui, você falsifica aqui, você camufla ali, não deveria reclamar. Ou seja, o seu presidente é você lá em cima. É a sua visão de mundo lá em cima. É o que você é lá em cima. Porque a cultura de hoje sacrificou o caráter no altar da conveniência. É conveniente fazer isso. E o salmista olha aqui para toda a situação da sua época, que já era como é nosso tempo. E ele grita aqui no salmo: socorro. Senhor, não tem ninguém que viva a verdade, que fale a verdade. Observe o seu clamor, irmãos, e pense se é assim que você ora. Ele não pede cura de enfermidades, ele não pede soluções de problemas. Não estou dizendo pedido de cura, soluções de problemas sejam errados, não é isso que eu estou dizendo. Nós oramos uns pelos outros aqui, temos orado uns pelos outros, mas olha, observe o que ele pede. Ele não pede nem exércitos, que era Davi, o rei, ele não pede. Ele pede o restabelecimento da verdade de Deus. Ele quer a verdade de Deus restabelecida. Porque, irmão, se a palavra de um homem não vale nada, a sociedade não vale nada. Se nós somos representados por juízes, políticos que não valem nada nas suas palavras, você acha que nós como sociedade valemos alguma coisa? Mas quando a terra se torna um pântano de traições, o texto nos mostra que o céu permanece o trono de certezas de Deus. E é dessa forma que nós devemos olhar. Apesar do mundo ser de mentiras, nós temos a verdade de Deus e podemos viver pela luz dessa verdade. Não é a verdade que é vencida pela mentira. Não é a verdade que é o remédio para as enfermidades humanas. Ou melhor, não é a mentira que é o remédio para as enfermidades humanas. É a verdade e a verdade de Deus. Então, no verso 2, gostaria que vocês lessem comigo. Davi aqui diagnostica a doença. Ele diz qual é o problema, a raiz do problema. Vamos ler comigo, verso 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. O pecado, então, não está apenas na língua, mas na fonte. Um coração dividido, que eu já disse a vocês, um coração dividido é um coração que não ama. Se eu prometesse o meu amor por Mônica como esposa minha, a mulher que eu amo de uma forma especial, como não amarei nenhuma outra, e aí eu prometo a outra mulher o mesmo, e a outra o mesmo, e a outra o mesmo, esse coração dividido ama? É claro que não. Um coração dividido no amor é um coração que não ama. O mesmo e muito mais é com Deus. Se eu digo, eu amo a Deus de todo o meu coração e também amo o mundo de todo o meu coração, qual é a verdade? E não existe na nossa relação com Deus a matemática dos 50%, ou qualquer outro percentual, mas vamos colocar 50%. Eu amo a Deus 50%. Você não ama a Deus. Deus merece um amor completo. E o mundo, que não merece nenhum amor, exige um amor completo. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Você vai amar alguém completamente. Não existe meio termo. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Essa coisa de um metade para Deus, uma metade para o mundo. Aí nas relações, isso evidencia dessa forma, esse amor por Deus, porque você tem a face para o amigo
E também a face para o inimigo do seu amigo. Na frente do amigo você elogia, por trás do amigo você elogia o que o inimigo está dizendo sobre o seu amigo. Então isso não é fidelidade, não é compromisso. Não é. Não dá para ser as duas coisas, amigo e inimigo da mesma pessoa ao mesmo tempo. Aqui é a teologia do espelho, né? O ímpio só ama o que vê em si nos outros. Então a boca, irmãos, é o órgão que revela o estado da alma. Nós falamos do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. A boca revela o estado do seu coração. Se, diz a palavra de Deus em outro lugar, a fonte é amarga, a água não pode ser doce. Então, se o seu coração é cheio de falsidade, a boca vai falar falsidade. Por isso que eu prefiro a verdade que eu preciso ouvir do que o elogio da falsidade. Eu prefiro, de verdade, a verdade que eu preciso ouvir. Na adolescência eu tive irmãos assim na igreja. Me falavam verdades que eu precisava ouvir e que me livraram de tantas decisões erradas, tantas, inúmeras decisões erradas. Apesar de ter crescido na igreja, por um motivo ou outro, tudo na origem dos meus pecados, eu tive decisões que seriam erradas e que eu fui livrado, porque pessoas que não temeram minha inimizade falaram a verdade que eu precisava ouvir, correndo o risco de eu ficar com raiva a vida toda. Eu poderia reagir com grosseria, com raiva e dizer: eu não quero mais nunca ver a cara do fulano. Mas como eu tenho uma gratidão por esses queridos irmãos que tiveram essas coragem de falar a verdade que eu precisava ouvir. O mundo moderno é perito em lábios fluentes. Usam palavras bonitas para esconder intenções feias, horríveis. É o beijo de Judas, repetido nas esquinas por meio de palavras. Eles pensam que a língua é uma propriedade deles. Olha, eu tenho a língua para eu usar como eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, sobre o que eu quiser. Na igreja isso também se tornou realidade até nos púlpitos. Pregadores que pregam o que querem, não o que Deus manda pregar. E há tantos pecados que estão sendo deixados de lado. Eu ouvi um pregador novo, ele tem, eu acho que 2 anos de ordenado, e que eu tenho admirado bastante. Um pregador, exímio pregador, novo dele, formou fora do país, está no meio da nossa igreja. A história dele é bem interessante. Ele é filho de um jurista católico, acho que um juiz, alguma coisa assim, e daí ele se converte, mas os seus pais eram contra, especialmente o pai, isso lá no Nordeste, e ele teve que enfrentar toda aquela oposição dos pais, mas nunca desrespeitou o pai apesar disso, mas ele teve que enfrentar, porque agora ele tem nova vida em Cristo, novos compromissos, e o pai não queria. Nós somos católicos desde sempre, de gerações, e o filho firme ali. E para piorar a situação, ou melhorar, melhor dizendo, ele assume a pública profissão de fé e batismo, ele assume todo o compromisso na nova igreja, e ele se sente vocacionado. Detalhe, a família investiu e ele era, esse rapaz, desde novo, um advogado de sucesso na região. Agora você imagina, ele chega para os pais e diz: eu estou largando tudo para ser pastor. Estou largando tudo. E eu ouvia esse jovem pastor pregando e dizendo assim: olha, a palavra de Deus diz aqui assim. Ele estava pregando Daniel. Não me lembro se era na mesma época que nós estávamos pregando Daniel aqui também. Eu sei que do que eu quero tratar sobre os lábios, esse pensamento pecaminoso de achar que os lábios são meus, eu digo o que eu quero quando eu quero, ao invés de falar o que Deus manda falar. Ele disse assim: eu tenho visto muitos pregadores
pedindo para tirar da internet os pecados que eles condenam da sociedade, porque não querem problema com a justiça brasileira. Aí ele disse: eu não penso assim. Eu acho que isso é errado. Eu acho que as autoridades têm que saber mesmo o que a gente pensa como crente, e se vier problema, que venha. É isso mesmo que eles têm que entender, que nós não somos da mentira, do engano, das injustiças, e nós não pensamos assim. Nós nos opomos a tudo isso. Eles têm que conhecer que os pecados deles são deles mesmo. Não precisamos ficar administrando isso na internet, não. É para deixar que conheçam mesmo, é para todos conhecerem. E eu concordei com a coragem desse jovem pastor, um dos primeiros sermões dele, ordenado pastor. E está certo aquele jovem, porque os lábios não são meus, e a sociedade precisa aprender que ela vai prestar conta do que disser a Deus. Não é meu corpo minha regra, eu não faço do que eu quero da minha mão, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha inteligência, do meu cérebro, nem dos meus pensamentos, por mais que ninguém possa ver. Mas os pensamentos são de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: se já fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. As crianças não estão aqui para fazerem o que quer, não. É um exercício do Pai ensinando a pensar biblicamente no culto, sentir, ter vontade. É um exercício, desde a mais tenra idade, até que elas aprendam a admirar Jesus, a palavra, o culto, a oração, o cantar para Deus. Ela aprenda isso, aprenda a adoração. Mas a minha vida não é minha, os lábios não são meus. Esses falavam assim, e Davi os reprova. Verso 4: a língua foi usada para engano, e como eles diziam, leiam comigo: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Olha a arrogância desses homens. Quem é Deus para mandar em mim o que eu falo? Deus não é ninguém. Mal sabendo eles que a língua que não serve a Deus acabará por queimar o seu próprio dono. A sua língua vai te queimar se você não colocá-la para servir a Deus. E lembre de uma coisa, essa é outra tecla que eu acho que nós precisamos bater muito no nosso tempo. O pecado não é apenas o que você faz de errado, mas é o que você não faz de certo. Então você não tem só que evitar a mentira, você tem que falar a verdade, você é obrigado. A sua língua não é sua. Nós temos que falar de tudo. Ah, o homem está dizendo que ele não é homem, ele é mulher. Você tem que falar isso. Vamos conversar. Você sabia que você não foi criado para isso? Você está me desrespeitando. Não, eu estou te respeitando. Você que não está se respeitando. Porque não se respeita quem age contra a sua própria natureza. Não se respeita. Eu estou tendo a coragem de dizer para você o que outros não estão tendo a coragem de dizer para você. A gente tem que fazer isso para poder dar chance, inclusive, primeiro para a glória de Deus. Mas nessa glória de Deus você dá chance da pessoa, mesmo reagindo contra você, querendo te dizer o que for e agir como for, como o próprio Paulo agiu com Estevão. Estevão foi assassinado, mas que serviu para a salvação de Paulo. Não importa. Até porque a semente, para dar fruto, tem que morrer. Você já viu alguma semente continuar a vida toda semente, se tornar árvore e dar fruto? Não vai. Primeiro ela tem que morrer, tem que deixar de ser semente para surgir árvore. É o que a Bíblia diz sobre a semente. Então você, como símbolo de uma semente do Evangelho, tem que morrer. Nós temos que morrer. Mas a minha língua tem que ser usada para a glória de Deus, mesmo que eu seja perseguido por isso. No meio do barulho da mentira, qual é o suspiro do salmista? Verso 5, leia comigo. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor,
e porei a salvo a quem por isso. Esse é o suspiro. Deus agirá. Imagine um pai que está deitado e na rua está acontecendo um barulho, algum problema, seja lá qual for, e o pai ali parece que está dormindo, ele não se perturba, ele não se levanta, mas aí no quarto ao lado o seu filho, o seu bebê chora, faz o menor gemido, e o pai imediatamente levanta e vai atender o filho. É disso que o salmista estava falando aqui. Enquanto o barulho dos soberbos acontece, Deus não age, parece não agir. Agora, quando seus filhos na fé em Cristo gemem por esse barulho dos soberbos, por essas injustiças dos perversos, Deus age. Deus age, irmãos. A arrogância humana pode construir torres de Babel com suas palavras, mas apenas um Abba Pai de um oprimido move o braço de Deus que sustenta o universo. E Deus nos ouve, nos atende. A garantia da Escritura é tão grande que ele diz que tudo que pedimos na autoridade de Cristo, é óbvio que eu tenho que pedir o que Cristo ensina a pedir, Ele ouve. Ou seja, não há como Deus não ouvir, é a autoridade do próprio Filho. Aí ele aumenta essa garantia, você pode chamar de aumentar, dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E qual é a oração do Espírito que não será atendida? Então, Deus está nos dando aqui garantias de que Ele ouve. Deus é o advogado daqueles que não têm voz neste mundo. Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. Aí você tem no verso 6 o contraste, digamos assim, entre o jornal e a Bíblia. As palavras dos homens e a palavra de Deus. As palavras dos homens são como um palho, as de Deus como prata. Leia comigo aí o verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, ou seja, perfeitamente pura. Davi aqui usa uma imagem da metalurgia para dizer que a palavra de Deus passou pelo forno 7 vezes para apurar bem. Então ela não tem sujeira, ela não tem impureza, ela não tem escória, não tem nada que a reprove, não tem letras miúdas como acontece naqueles contratos enormes. Você vai ler contrato de alguma coisa, você vai jurar, aí inúmeras páginas desnecessárias já para cansar a sua leitura. Você que não tem costume nem de ler a Bíblia, aí vai ler aquelas páginas todas, aí nas páginas tem umas letrinhas miudinhas, você leu as letras normais, mas o segredo estava nas miudinhas. Inclusive hoje eu não leio não esses contratos, uma coisa ou outra, já li contratos exaustivos dependendo da importância, mas hoje eu baixo tudinho, coloco a data, coloco na nuvem, coloco qual foi, e já me salvou. Uma vez eu contratei um serviço numa empresa em São Paulo, anos depois que eu estava aqui, eu tinha uma dívida que só crescia, e para o azar da empresa, eu guardei tudo. Daí eu entro na justiça aqui e mostro, a empresa está me cobrando e eu ainda paguei excedente, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero que repare isso aqui. E ganhei na justiça, porque estava tudo guardado. Mas hoje tem inteligência artificial, então o que eu faço? Eu desenvolvo um prompt, anexo os contratos e pergunto, de acordo com a lei brasileira, tal, lei do consumidor, isso, aquilo, outro, quais são as minhas vantagens em relação a esse contrato, quais são as brechas do contrato? Aí coloco em 3, 4 inteligência, ela sai apontando, o contrato é unilateral, está mostrando isso aqui assim, em favor da empresa e não em favor do cliente, essas são as brechas. Eu digo,
mando para eles, altere o contrato que eu fecho. Aqui. Letrinhas miúdas, mas Deus não tem letras miúdas. No trato de Deus com você, Ele não tem letras miúdas. Ele não tem falsidade, Ele não tem mentira. O homem promete e esquece, Deus promete e cumpre. O homem fala para manipular, Deus fala para libertar. Como dizia Spurgeon, a Bíblia não é apenas um livro que se lê, é um livro que nos lê. Você lê a Bíblia, você lê você. E Ele não engana você sobre você. Por isso que Ele diz para você, eu digo isso aos meus filhos lá em casa: não confie no que você pensa. Aprenda a pensar na palavra. Não confie nas suas opiniões. Não faça o que está no seu coração. Isso é o que diz o mundo. Às vezes eu sento para assistir um desenho, eu tenho que ter o exercício de ver um desenho ou um filme antes deles, para escolher, para fazer o filtro. E às vezes a gente vai junto, né? Vai assistindo ali, aí depois você tem que sair consertando tudo. E muitos filmes e desenhos ensinando, faça o que está no seu coração. Faça o que te agrada, o que te faz sentir feliz. Essa é a voz do diabo. A Bíblia vai dizer o contrário: não faça o que está no seu coração, porque a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro que apenas você lê, é um livro que lê você, que diz a você o que você não conhece sobre você mesmo. Ela é o padrão ouro da realidade. Se tudo ao seu redor parece desabar, segure-se na palavra de Deus, na promessa de Deus, porque é garantia, é verdade, tudo que está lá vai acontecer. Ela já foi testada, irmãos, no fogo da história e saiu reluzente. Já tentaram apagar a Bíblia, já tentaram eliminar a Bíblia e vão continuar tentando, mas passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, não passarão, elas duram eternamente. Então, se tem algo que vale a pena você viver, por esse algo é a palavra de Deus. Agora, o texto fala aqui da ausência dos fiéis. O salmista, eu vou terminar, eu estou no último ponto, fala da ausência dos fiéis. Não há homem honesto, não há homem fiel, não há. Então, de uma certa forma, há um anseio anunciado, um anseio por alguém fiel. E eu e vocês temos que ter esse anseio. A sociedade tem esse anseio, mas um anseio natural, num padrão fora da palavra. Esse é o problema. É um anseio natural. Como assim? A sociedade corrompida pelo pecado, no padrão da moralidade fora da palavra, faz a seguinte análise: se aquele é assassino e eu sou uma pessoa boa, aquele não. Ou seja, compara mais trevas com menos trevas. Ele é assassino, ele é pedófilo, ele é corrupto. Eu não sou assassino, nem pedófilo, nem corrupto, então, nem ladrão, então eu sou uma pessoa boa. É assim que o mundo avalia. De qualquer forma, o mundo expressa um anseio por alguém honesto, perfeito na sua fidelidade, nos seus compromissos, na sua palavra. Porém, dessa forma, de mais trevas para menos trevas. E o que eu proponho para mim e para vocês, como evidência de nossa fé, é que nós vamos além. Tem que ser. Eu não fico comparando honestidade nesse sentido de alguém que é corrupto com alguém que não é corrupto, no padrão da nossa sociedade. Eu vou além. Eu olho para mim, e apesar de eu não ser aquele na minha prática, eu reconheço que eu sou pior do que ele, porque o meu coração, sem o Jesus Salvador, é uma fonte de iniquidade sem fim. Eu aprendi a camuflar, ou no máximo, a misericórdia de Deus naturalmente segurou meus impulsos. Mas aquele que não está escondendo, me representa nas suas corrupções. E a proposta é um clamor por
um justo, um fiel, um cumpridor da palavra, mas uma palavra de um nível de justiça além do nosso. A justiça divina. Porque o clamor do Salmo, falta alguém que tenha um conceito de justiça além dos humanos caídos e que cumpra essa justiça. Esse é o clamor do Salmo. E esse homem que desapareceu da terra, todo o Evangelho de Deus anuncia em Jesus Cristo. Ele é o justo de Deus, ele é o fiel de Deus, ele é a verdade de Deus. Não há restauração nas várias enfermidades da nossa sociedade, do mundo, fora de Jesus Cristo. Ele é o ser humano perfeito. Ele também é Deus e ele é o Salvador. Ele é o único cujos lábios nunca proferiram um engano, uma mentira, uma bajulação, uma desonestidade. Pelo contrário, até no tribunal, tanto humano quanto divino, ele enfrentou as injustiças, não de Deus, mas dos homens, o coração dividido, o coração duplo de seus acusadores. Porque veja, ele chegou a ouvir os lábios bajuladores que chamavam de mestre, de rabi, mas em seguida crucificaram-o na cruz. Na cruz ele se tornou um pobre oprimido por excelência. Ninguém foi mais desprezado entre os homens do que ele. Ele gemeu para que nós pudéssemos cantar. Então, ele é o homem que faltava na terra, mas que foi revelado. Ele já foi revelado. Ele é a salvação. Por isso que nós cantamos aquele salmo: não confieis em governante nem nos homens para salvar, seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o Senhor. Viu como é bom cantar? Você já lembrou. Bem-aventurado é feliz aquele que vivendo aqui não é daqui. O seu padrão político, cultural, religioso, familiar, profissional, artístico, acadêmico, não é da terra, é do céu. Você não vive para aqui. Você vive porque você tem um rei perfeito e você é submisso a ele. Você tem um líder perfeito que gemeu por você para você poder cantar. E Cristo é essa palavra de Deus encarnada. Ele é a verdadeira prata refinada 7 vezes, que desceu ao barro de nossa miséria, e ele foi entregue pela palavra de traidores para que pudéssemos ser salvos por sua palavra de fidelidade, por sua justiça. Na justiça de Cristo nós temos reconciliação, perdão, salvação e santificação. Nós temos nova vida e vivemos em novidade de vida. Mas você precisa dele todos os dias, em todo tempo, em cada queda, até para você sentir nojo da queda, sentir nojo do pecado, do padrão do mundo, até o ponto de que você não só não se torne insensível, mas mais ainda, você chore, você planteie esse padrão do mundo e tenha essa dor que teve o salmista: socorro, Senhor, falta justo na terra. Mas você não clama por um justo que você olhou assim: olha, na esquerda não tem, na esquerda política brasileira, então a solução é o da direita brasileira. Não, você vai para o padrão além. Falta Jesus. É o justo da justiça única, que nem direita, nem esquerda, nem centro, nem mais ou menos, nem um quarto vai resolver. Só Ele resolve, só Ele é a salvação, só Ele é a solução. Mas não uma coisa morta, inativa, uma crença que faz você se esconder, que faz você fugir. Não, você vive, você se expõe, porque você é sal, porque você é luz. Cristo é essa palavra fiel de Deus.
E aí o salmo termina com o verso 8. Leia comigo, verso 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. A vileza, a injustiça é exaltada, os ímpios andam. E aqui é uma nota musical realista. Não se iluda. O mundo não se tornará o jardim de honestidade antes da volta do rei, antes de Jesus voltar. O mundo não se tornará. Então, ele encerra o salmo com essa nota de realidade. No verso 7, sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração. Nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Deus nos livrará. Mas olha a realidade. Por todos os lados, por todos os lugares andam perversos. Ou seja, não alimente esperança onde não há salvação. Não ache que 2026 nós vamos colocar todos os políticos corruptos para fora e vamos eleger todos os honestos. Quais? De onde? O que você acha se pegassem todos os pastores da Assembleia de Deus e colocassem na presidência da República, na justiça, todos os pastores, você acha que ia mudar o Brasil? Você acha mesmo? Ou então os pastores da Batista? Pastor, não vamos falar de outras igrejas. Então tá, os pastores da Presbiteriana, você acha que ia resolver tudo se colocasse todos os pastores? Não coloque a confiança nos homens. Não coloque. O mundo não se tornará um jardim de honestidade antes da volta de Jesus. Mentira continuará sendo aplaudida no mundo. Eu não estou dizendo que não deve pregar. Pelo contrário, mas saiba disso, essa é a realidade. Deus me livrará, Ele me protegerá, Ele estará comigo, Cristo está comigo até a consumação do século, para que eu não seja contaminado. Ele vai me livrar do mal, mas Ele não vai me retirar do mundo. Não peço que eu estive do mundo, mas que eu livre do mal. Ele estará comigo, mas o mundo continuará nesse engano até a vinda de Cristo. Só lá é que toda a restauração acontecerá. Até lá, a injustiça continuará a receber troféus, elogios. Então, por isso, devemos guardar 3 lições simples do Salmo. Primeiro, não se contamine. Tenha a decisão firme que Daniel teve de não se contaminar. O que significa isso? Aprenda a pensar publicamente, não se contamine. 1 Coríntios 10, 31. As crianças lembram? Vamos citar, crianças, com o pastor. Portanto, muito bem. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, aprenda a dedicar a Deus as coisas mais corriqueiras da vida. Comer, beber, você pode pensar assim, Deus não se preocupa com isso, se preocupa. Se Ele se preocupa com comer e beber, Ele não se preocupa com o seu comportamento, com os lugares onde você vai, com quem você anda, é claro que se preocupa. Ele não se preocupa com o que você pensa, é claro que se preocupa. Ele se preocupa com todas as áreas da sua vida, com o seu tempo, é isso que Ele está dizendo. Então não se contamine, que o coração seja reto, seja íntegro, não seja dividido com o pecado. Que você não diga, eu amo a Deus de todo o coração, mas eu não quero aprender a palavra de Deus, eu não me dedico tempo exclusivo para Deus. Você pode ser chamado de beato de igreja. Como é que é a palavra? Era beato? Por aí, né? Você pode ser chamado do que for. Você mostra para a pessoa, bom, se você acha que é demais, eu passar o dia todo meditando na palavra, e você que passa o dia todo meditando contra a palavra.
Você está meditando para alguém. Você está o dia todo usando sua mente para alguma coisa. Você está usando o seu tempo para outras coisas, para o que você quer. É você que está usando. Isso é contrário à palavra de Deus. Então não se contamine. Não adote o padrão de vida do mundo. Segundo, não se desespere. O que é desespero? É quando a sua confiança é frustrada. Você depositou em algo que não é verdadeiro, não é real. Você foi decepcionado, você se desespera. Você não tem fundamento. Não se desespera. A segurança do crente não depende da moralidade da cultura, mas da fidelidade da Escritura. Então, como que você não se desespera? Confiando na palavra, aprendendo a confiar na palavra, aprendendo a viver a palavra. Terceiro, refugie-se na palavra de Deus, que é o verbo de Deus, que é Cristo. Então corra para Ele. Ele é a verdade em pessoa. Refugie-se nele. Se proteja nele. Conheça a Ele. Trabalhe a sua fé nele. Não acho que você já sabe tudo. Se o sermão estiver pronto no canal hoje, eu devolvi umas 2 vezes ainda hoje. É um exercício que eu adotei para eu mesmo ouvir o prego. E quantas vezes eu vou lá no canal do Pablo, pego os sermões passados e, puxa, eu esqueci dessa verdade, acabei de ensinar, meu Deus, isso aqui. E é como se eu estivesse ouvindo a primeira vez. Seja ouvido, irmãos, sejamos todos. Nos dediquemos a conhecer a pessoa de Jesus, a ouvir sobre o nosso coração e sobre a pessoa dele, para nos relacionarmos com ele e não seguirmos o nosso coração. A mentira tem pernas curtas, não diz a frase? Mentira tem pernas curtas. Mas a verdade de Deus tem pés de bronze que esmagarão a cabeça de serpente. Veja como o salmista colocou aí, ela é refinada, apurada 7 vezes. Os pés da palavra esmagarão a cabeça da serpente. Então descanse da palavra que nunca falha. O mundo pode estar em trevas, mas a palavra do Senhor dura eternamente. Elas são puras. Que o Senhor nos livre então destes lábios enganosos do mundo. Você já aprendeu a ouvi-los? Você sabe ouvir esse lábio enganoso numa amizade? Sabe ouvir ele? Às vezes dentro até da igreja. Você sabe ouvir? E quando você fala, você sabe perceber o seu lábio enganoso, falando uma coisa com outra intenção. Sabe ouvir? Sabe reconhecer isso? Que Deus nos livre desta geração de lábios bajuladores. Que Deus firme os nossos passos ou nossos pés nessa palavra que foi refinada e que durará para sempre. E que nós possamos dizer como salmista: lâmpada para os meus pés, juntos, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andarei com fidelidade, com integridade, porque o Senhor me sustenta. Amém. Feche os olhos, nós vamos orar. Senhor, é o que pedimos a Ti, que o Senhor nos livre dos lábios bajuladores, tanto em nós quanto nos outros. Que a nossa igreja, a igreja aqui do Tijuco, mas também que o Teu povo espalhado na terra, seja livrado pelo Senhor, sejamos todos dos lábios enganadores, das línguas que difamam, das línguas perversas, que elogiam, mas com a intenção de enganar. Que o Senhor nos ensine a firmar os nossos pés em Jesus, que é a palavra do Senhor, e na Tua palavra escrita, que é a verdade do Senhor que durará para sempre. Que sejamos firmados nela e vivamos por ela, tanto com relação ao tempo presente, quanto com relação à eternidade. Que reconheçamos que o Senhor é dono de todo o nosso ser, e por isso o Senhor se preocupa
em nos ensinar hoje sobre o que falamos, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, porque nós já temos Cristo Jesus, o Teu Filho bendito, um homem perfeito, que nos libertou das trevas e que nos sustenta e nos sustentará até o fim na Tua justiça, na Tua verdade, na Tua palavra, em nome de quem nós oramos. Amém. Vamos de pé, irmãos, cantar o Salmo 1. Como nós já aprendemos nesse salmo, alegres na graça de Cristo, porque cantamos a nossa realidade de já termos sido tirados das trevas e hoje nós somos firmados na luz do Senhor. Nós somos o justo de Deus que anda na justiça de Deus.